Diogo Feio e Helena Roseta estão frente a frente nesta edição da noite. Olá, muito boa noite. Eu começo por si e pela sua nota prévia. A minha nota prévia, já tinha pensado há algum tempo, infelizmente não pude vir no início da semana, mas tem a ver com um prémio que foi dado a produtores de vinhos portugueses por uma revista muitíssimo conceituada, Wine Spectator, em que, dentre dos 4 primeiros prémios, 3 são a vinhos portugueses. Um Downs Vintage, Crisaia, o Valmião, e, portanto, estão de parabéns os produtores, a família Swinton, a família Lazabal. Eu tive o privilégio de ser colega de colégio de um dos Olazabal e, portanto, eu acho que foi notícia em canais norte-americanos esta referência aos vinhos portugueses e nós tantas vezes estamos a pensar em coisas negativas. Eu acho que esta é bem positiva e deve ser salientada de a nossa produção nacional ter prémios. Além de mais, hoje, estando aqui ainda por cima, a Helena também queria salientar o Grémio que foi dado hoje mesmo ao Carlos do Carmo e a forma extraordinária, e eu estou à vontade porque no plano ideológico estaremos em lados completamente contrários, como diz que me perguntavam pelo nosso Grémio, o Grémio é o Grémio português e vai diretamente para o Museu do Fado e eu queria aqui deixar também uma homenagem ao Carlos do Carmo. Partilho essa homenagem naturalmente pela qualidade e pela generosidade da pessoa do Carlos do Carmo, para além da sua voz magnífica, da sua carreira magnífica, como pessoa, é uma pessoa de uma generosidade enorme e, portanto, partilho e é um dia feliz para todos os que gostam de o ouvir e que gostam de fado. A minha nota prévia é um assunto político, lamento, mas é um assunto político. Enfim, tema do dia, posse da nova Ministra da Administração Interna, a doutora Anabela Rodrigues, professora Anabela Rodrigues. Eu espero que efetivamente lhe corra bem o mandato, naturalmente, porque eu como mulher quero é que as mulheres saiam bem. Acho que vai ter um mandato muito difícil, porque o Ministério da Administração Interna, entre todos, será um dos mais armadilhados, se quiser assim falar. A prova é que uma pessoa com muita experiência política, como é o caso do Miguel Macedo, foi ali entalado e, portanto, teve que sair. Agora, o problema não é o governo tirar um ministro e pôr outro, ou um ministro ter que sair por causa de um escândalo e entrar outro. Eu ouvi vários comentaristas dizer que era preciso uma remodelação geral do governo. O governo não tem hipótese de ser remodelado, não é possível remodelar este governo, o governo já não é remodelável. A questão que me coloco, e ainda hoje via nos noticiários o Sr. Presidente da República a fazer uma visita não sei aonde, a questão que me coloco é: achará o Sr. Presidente da República que isto é tudo normal? Que ele não tem uma palavra a dizer? Achará o Sr. Presidente da República que está tudo pantanas, é preso o chefe das polícias, sai o ministro envolvido numa situação muito desconfortável e ele acha que há um regular funcionamento das instituições? Parece-me que não há regular funcionamento das instituições, coisa nenhuma. E, portanto, para terminar, dizer que tenho muita pena que o nosso Presidente da República esteja mais preocupado com as mudanças do Palácio de Belém do que propriamente com a mudança do Governo, que essa é que nós gostávamos de ver preocupado com ela. Diogo Feio, o nosso primeiro tema tem a ver precisamente com isto, e porque esta nota da arquiteta Helena Roseta é uma decorrência do processo dos vistos Gold e, de facto, foram atingidos cargos demasiado importantes da administração pública com esta investigação. Como é que se recupera a confiança? Deixa-me primeiro fazer um comentário em relação à Ministra, porque conheço bem, fui seu aluno, e digamos que na dialética entre a professora competente e o aluno empenhado, a professora competente saiu claramente por cima, bem melhor do que o aluno empenhado, e desejo a maior das sortes à professora Anabela Rodrigues para este desafio, que é, aliás, demonstrativo, uma coisa muito simples. É que se fosse assim tudo tão mal, não haveria a possibilidade de chamar pessoas com a qualidade da professora Anabela Rodrigues para exercer mandatos governativos num governo que tem até às próximas eleições aproximadamente 11 meses. Independentemente daquilo que vai acontecer no resultado eleitoral, eu não adivinho resultados eleitorais e, portanto, não pertenço a esse grupo, é a demonstração da capacidade de chegar à sociedade civil e conseguir trazer pessoas de grande qualidade. E digo isto como português. Não digo isto como uma questão de género, fico muito satisfeito que uma pessoa competente esteja a entrar para o governo, assim como quero deixar uma palavra, porque também eu considero uma pessoa muitíssimo competente ao anterior
Ministro da Administração Interna, claro que não deixa de ser curioso, eu tenho a ideia que é dos poucos que nunca teve um Ministro a cumprir o período da legislatura. Na Educação também sucedia, mas depois deixou de suceder com o professor Marçal Grilo, mas com a professora Maria Lourdes Rodrigues também. Na Administração Interna ainda temos esse elemento. A sua pergunta entronca com a outra com a referência do regular funcionamento das instituições. Ora, o que é o regular funcionamento das instituições? É uma Assembleia da República que funciona. E a Assembleia da República funciona desde logo, fiscalizando, dando apoio ao Governo, e esse apoio não está minimamente posto em causa, e legislando. É um Governo que tem que cumprir a sua função administrativa e que tem que, perante os desafios políticos que lhes vão sendo criados, responder perante esses desafios. Tem respondido. E são tribunais que funcionam. É que nós não podemos, no momento em que a justiça está a funcionar, dizer que está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Não está. E, portanto, não há razão nenhuma para que o Presidente da República pudesse dissolver a Assembleia da República, porque já agora a consequência de não existir regular funcionamento das instituições democráticas é a dissolução da Assembleia. Claro. É a dissolução da Assembleia. A Assembleia, pois já devia ter sido feito para a esquerda. Agora, as eleições... Para os cidadãos que estão preocupados com isto. Foram precisamente os cidadãos que, sabendo que elegem um governo, ou não elegem, que elegem uma Assembleia da República, e depois tem um governo que é para 4 sessões legislativas, isto é, 4 anos, é que os mandatos dos governos não é conforme a esquerda quer. Agora a esquerda quer que seja 3 anos e meio. Então é 3 anos e meio ou de 3. Não é assim. Há regras constitucionais e elas têm que ser cumpridas. Não são constitucionais, são legais. Não. Há regras constitucionais que estão determinadas. E legais. Então, mas as constitucionais estão acima das legais. E elas são para ser cumpridas, não são propriamente para... Agora, dá jeito aqui a haver eleições, ou então nós achamos que há eleições porque discordamos. Isto não é assim. Diogo, deixa-me só uma coisa. Há uma maioria que apoia um governo, há um governo que governa, há tribunais que julgam. Portanto, não está em causa regular funcionamento das instituições discutirão entre os dois se isto justifica uma dissolução da Assembleia da República ou não, porque a minha pergunta não apontava para aí. E a sua pergunta para o juiz Gold. Não é uma situação normal que sejam de repente postos em prisão preventiva o diretor do CEF, do Instituto de Registro e Notariado e uma diretora-geral do Ministério da Justiça. Uma secretária-geral. Isso é uma questão, Ana. Isso é uma questão de funcionamento dos tribunais. E que nós não podemos estar aqui sequer a fazer grandes comentários. Olha, eu não sei mas é que qual a acusação, nem tenho que saber, ainda bem que não sei. Demasiado poder. Ana, a Justiça está a funcionar, há uma presunção de inocência. Isto também é uma coisa que é importante que se diga. Aquelas pessoas que ali estão acusadas têm uma presunção de inocência. Há medidas preventivas que foram tomadas de acordo com aquilo que é o quadro legal e de acordo com aquilo que foi a leitura de um juiz. E as coisas funcionam assim. E funcionam assim nos sistemas ocidentais. E é bom que funcionem. Ninguém está condenado. Agora, quando o Ministério Público faz detenções a este nível, cai um ministro, não podemos dizer que está tudo bem, ou podemos? Ou que está tudo a funcionar normalmente. O que eu estou a dizer é que as instituições estão a funcionar. Agora, se uma das instituições, que é desde logo o Tribunal, considerou que havia um conjunto de atos que podem ser vistos como ilícitos penais, os tribunais têm que atuar em relação a essa matéria. Nós nem sabemos quais os factos lá presentes, nem temos, ainda bem que não sabemos. Isso é um sinal de quê? Que as instituições estão a funcionar. Porque se soubéssemos é que não estavam. Diogo, desculpe lá, mas isso é tudo muito bonito. Isso é um mundo como é o mundo real. É? O mundo real é outro. Você diz que há um regular funcionamento das instituições. Regularíssimo. Então, as escolas deviam ter começado, não começaram, atrasos, continua a haver alunos sem aulas de compensação. O Ministério da Justiça arranjou aquela atrapalhada dos sítios. Você acha que isso é altamente regular, regularíssimo ter estado mais de um mês paralisado o sistema de justiça portuguesa? Não pode ser, isto não é regular. Não é regular. Deixa-me falar agora. Deixa-me só dizer que estamos a confundir questões políticas. E às quais eu posso responder uma a uma com o regular funcionamento das instituições democráticas, não tem nada a ver. Desculpe lá, o regular funcionamento das instituições tem uma apreciação política. Não é apenas uma coisa meramente administrativa. É uma apreciação... Mas o que é administrativa? É uma apreciação política que o Presidente da República tem que fazer. E este Presidente da República... leitura política. Desculpe, este Presidente da República tem uma memória seletiva. Tem uma memória muito seletiva, porque ele usou o mesmo argumento que o Diogo usou,
que é o problema dos prazos legais e constitucionais. O Sr. Presidente da República esqueceu-se, deu-lhe jeito de esquecer-se, que em 1985 havia um governo de maioria na Assembleia da República, PS-PSD, um governo de Bloco Central, Mário Soares, Rui Machete, um governo de Bloco Central. O atual Presidente da República foi eleito para a chefia do PSD no Congresso da Figueira da Foz. A primeira coisa que ele fez foi deitar o governo abaixo e interromper... Pois claro, como? Deixe-me falar. Claro. Ele era Presidente de um partido e considerou, eu não vou considerar a apoiar este governo. Diogo, desculpa lá, ele considerou que não devia continuar a apoiar aquele governo, e tudo bem, pode-o fazer e fê-lo. E houve eleições intercalares e ele foi eleito com minoria e foi para o governo com um governo minoritário. Porquê é que ele agora, como Presidente da República, se esqueceu que ele próprio interrompeu um mandato constitucional de um governo de maioria? Deixa-me dizer uma coisa, porque não há crise na maioria que apoia o governo, enquanto a partir do momento em que o professor Cavaco Silva, na Figueira da Foz, foi eleito Presidente do PC, passou a haver um problema na maioria que apoiava aquele governo. Não há deixou de existir. Desculpa lá. É só isto. Isso é porque vocês consideram que a maioria é no fundo... É a maioria que foi votada pelos portugueses. Com certeza. Pois, claro. Mas é a vontade dos dois líderes, e se houver uma alteração na vontade de um líder, muda a maioria toda. Já neste momento não há maioria social. Isso para vocês é irrelevante, não devia ser. A maioria social já se perdeu há muito tempo e este governo é insensível a isso e não devia ser. A maioria social já se perdeu há muito tempo e há áreas em que este governo parece que vive num mundo que não é o nosso. Ouça, a que mais me choca neste momento, olha, vou-lhe dar um exemplo. Ainda hoje ou ontem, vi nas notícias, via repetida, portanto vi ontem e vi hoje, uma coisa que me tocou imenso e quase às lágrimas. 3 funcionários do lixo da Câmara da Póvoa do Varzim encontraram um envelope de 4 mil euros e foram devolvê-lo. 4 mil euros. 3 homens, com certeza, ganham pouco. Claro. E quando lhes foi perguntado, eles disseram, fosse 1, fosse 4, fosse 1000, entregávamos sempre. Um exemplo Quer dizer, o país está às avessas, está a compreender. Os homens do lixo entregam o dinheiro que encontram. E os banqueiros tiram-nos o dinheiro que não é nosso, ou que não é deles. Não, desculpa lá. Onde já vamos? Vamos nisso. Já vamos. Pois Quer vamos dizer, nisso. Começamos Vamos numa crítica ao Presidente da República, já vamos nos bancos, daqui a bocado não sei onde é que vamos terminar. Não vamos, não estou a dizer os bancos todos, evidentemente, mas nós estamos neste momento a assistir a uma crise grave nas funções de soberania com a questão dos vistos gold. Uma crise grave no sistema bancário, vamos falar sobre os vistos gold, com a história do BES, que está neste momento a ser apreciado na Assembleia da República, falaremos mais sobre isto se calhar. E tudo isto acha que é regular, que é normal. O cidadão comum acha isto normal. Então o diretor das polícias ser preso, isto é normal. Diogo, desculpe, caia na real, ponha os pés na real e pensa um cidadão. Isto não é normal, dá-nos insegurança, percebe? Isto dá-nos insegurança. O que pensa um cidadão é que nós não podemos ter eleições de acordo com o que se quer e de acordo com o que dá jeito a uma determinada ideia da sociedade. É assim, olha, é quando é preciso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu fui frontalmente contra o anterior governo e tínhamos um primeiro-ministro, não sabíamos quando é que tinha tirado a licenciatura, e tínhamos um primeiro-ministro que era acusações todos os dias, pois, enquanto não estivesse em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, e o Presidente da República era precisamente o mesmo que é agora, não houve disso, nem se falava nisso. É uma coisa curiosa. Nós podíamos ter um primeiro-ministro que era acusado de tudo. De tudo. Isto também não põe em causa, de acordo com a sua lógica. As pessoas todas estavam a dizer isso. Era um governo que não funcionava. Era um governo que não existia. Era um governo que não existia. Quer dizer, e por causa disso agora íamos para eleições? Não. É que peço imensa desculpa. É que a sua leitura é que está a ser ao contrário. O facto de existirem processos é a demonstração que as instituições estão a funcionar. É que o argumento é esse. E não se pode vir com o argumento que alguém que foi eleito presidente de um partido e deitou um governo abaixo agora também deveria deitar. Não. Porque é completamente diferente ser líder partidário e o Presidente da República, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se houvesse um problema, vamos imaginar que havia um problema com um dos partidos que faz parte da maioria. E já houve. Ouça, que foi resolvida. E, portanto, se não tivesse sido resolvida, aí sim estaria em causa, como é óbvio. Agora, foi resolvida. Foi resolvida até com um novo fogo para o governo. Agora, isso a mim incomoda-me. Pronto, incomoda-me que tenha havido ali um novo fogo. Incomoda-me que este governo esteja a governar. Devia ser outro. Não é disso que eu estou a falar. Não. Estou a falar de resultados. Estou a falar de resultados, não estou a falar das pessoas. Depois começamos a falar. Era muito interessante entrarmos dentro da questão dos vistos gold, por exemplo. Vamos a isso. E podê-la discutir de acordo com critérios, são critérios de razoabilidade. Para falarmos dos 1.100 milhões de euros? Não sei, para falar de variedíssimas coisas. Em primeiro lugar, para falar de um sistema, de um país que está dentro de uma União Europeia
em que mais 12 Estados tenham princípios de sistemas equivalentes e até alguns vão a um limite que eu critico, que é o de venda da nacionalidade. Em segundo lugar, ter aqui um critério pedagógico. É que anda-se a falar, onde é que é a venda? É em Malta. Anda-se a falar de que em Portugal se vende a nacionalidade. Falso. Isto são autorizações de residência. Tal como há autorizações de residência em dezenas de regimes internos portugueses. Nós já todos vibramos com vitórias do Obicoelo, que foi alguém que teve precisamente um sistema de residência que o tornou português e depois até ganhou uma medalha olímpica. Não foi por causa disso, com certeza, que a ganhou. Ou temos jogadores na nossa seleção, eu estou a dar exemplos para as pessoas perceberem, jogadores na nossa seleção nacional que nasceram no Brasil e que, entretanto, residiram em Portugal e até adquiriram a nacionalidade em Portugal de acordo com requisitos que são estritos. Pois aquilo que eu gostaria de perceber era se a parte de quem critica acha que, e até numa lógica do poder local, se diziam, eu não quero as receitas que aí vêm do IMI, porque quem compra imóveis vai pagar IMI, ou o IMT, ou o imposto do selo. Se alguém diz, olha, as receitas da minha Câmara estão a crescer imenso, mas eu não quero isto. Isto é uma coisa que, ou se também se considera que a compra de imóveis é um investimento não produtivo, na medida em que os imóveis são comprados muitas vezes, são recuperados, ou foram feitos antes, ou tem que se fazer mais para se responder a esta procura que existe. E, portanto, há evidentemente um investimento que é reprodutivo. E eu gostava era que tudo isto fosse discutido de acordo com este princípio. Infelizmente não tenho visto isso. Estou muito à vontade para discutir essa matéria. Como sabe, eu fui durante muitos anos Presidente da Ordem dos Arquitetos. Defendi muito o chamado cluster da construção civil. Sou solidária de colegas meus que trabalham na área do imobiliário, como arquitetos, como engenheiros, aliás, muitos deles, desempregados nesta fase do campeonato, e, portanto, compreendo muito bem as necessidades e as possibilidades que os vistos gold abrem ao setor imobiliário. Não tenho dúvidas sobre isso. Agora, tem que haver cautelas. Claro. E provavelmente elas não foram suficientes. Deixe-me só dizer uma coisa. Deixe-me agora falar eu. Provavelmente não foram suficientes. Mas, você citou aí que as autarquias estariam muito interessadas no IMI e no IMT, esqueceu-se de dizer que este governo pretende acabar com o IMT sem sequer ouvir as autarquias. E o IMT é uma receita das autarquias. Portanto, pronto. Então não se pode dispor das receitas dos outros com essa facilidade toda. Bom, porque são determinadas por lei, mas pronto, mas são receitas das autarquias. Não importa, mas quer dizer, mas é muito fácil fazer benesses à custa das receitas do poder local. Isso é muito fácil. Mas agora, o IMT continua a ser, para que não restem dúvidas, do poder local. Mas está previsto acabar e é grave. Agora, aquilo que eu penso em relação aos vistos gold é que, eventualmente, o programa tem que ser revisto e reanalisado, porque, efetivamente, como se viu, eu tenho uma velha máxima já de há muitos anos, que é, não vale muito a pena andar atrás dos ratos, o melhor é a gente fechar as portas ao queijo. Como se viu, o queijo tinha as portas escancaradas, ou seja, o processo dos vistos gold, pelos vistos, não está suficientemente blindado para evitar aquilo que se passou. E aquilo que se passou era quase inevitável, porque houve muita gente que disse vai haver branqueamento de capitais, porque isto é muito fácil, através deste mecanismo, aparecer dinheiro por fora para comprar imobiliário que não se consegue pôr no mercado. Portanto, imobiliário que não se consegue pôr no mercado. E, portanto, de facto, a ideia de atrair investimento estrangeiro para o imobiliário português, eu aplaudo com as duas mãos. A forma como isso se faz tem que ser muito acautelada e tem que haver muita monitorização. E quando nós vemos que nos vistos gold, 1000 e tal dos 1000 e poucos que foram atribuídos, foram todos para cidadãos chineses, em condições que estão agora a ser verificadas, há que perceber o que é que está em causa. Os chineses, de facto, são uma multidão. Portugal é uma gota de água no oceano comparado com o Império da China. Portanto, de facto, temos que nos acautelar, temos uma pequena dimensão, temos interesse no investimento estrangeiro, mas temos que ter sou a favor dos vistos, mas acho que o programa tem que ser revisto com muito cuidado, porque isto é grave, isto que se passou é grave, e a prisão do diretor das polícias deixa-nos muito Deixe-me só inquietos. dizer uma coisa, eu concordo que, com certeza que se há questões a aperfeiçoar, elas devem ser aperfeiçoadas. Mas também em relação a isso, utilizo até uma frase de uma pessoa que nós os dois estimamos, eu discordo dele politicamente, a Helena não, que é o Dr. António Costa dava a comparação que houve um problema com as cartas, houve um problema com o sistema de cartas de condução, não é por causa disso que elas vão deixar de existir. Como é óbvio agora, tem que com certeza tomar-se um conjunto de cuidados e eu estou convencido
que quem tem responsabilidade política sobre isso vai pensar sobre essa Vamos matéria, ver. como é óbvio. Amanhã Vamos ver. ouviremos, por exemplo, Paulo Portas no Parlamento, precisamente sobre esta situação. Vai à Comissão de Economia falar com os deputados. Muito obrigada aos dois por terem Muito obrigada, estado frente Ana. a frente.